Os espíritos conseguem parar o tempo? Um convite à jornada que transcende o tempo. Você já parou para pensar que o tempo, essa corrente invisível que nos arrasta de instante em instante, pode não ser tão inflexível quanto parece? E se, em meio à nossa rotina acelerada, houvesse um segredo guardado, uma dimensão oculta onde um único segundo se expande em uma eternidade? Em nossa obra, mergulharemos nos mistérios desse poder extraordinário, revelando como espíritos evoluídos, os mestres, os ascensionados, e até mesmo algumas almas encarnadas de luz intensa, conseguem entrar nesse espaço sutil entre um instante e outro. Não, eles não param o relógio do universo. Em vez disso, eles se interpondo, expandindo aquele milésimo de segundo em um vasto cenário onde horas, dias, ou até anos podem ser vividos. Imagine contemplar um pôr do sol por dias a fio, absorvendo cada matiz, cada brilho. Visualizar o desabrochar de uma rosa em um balé mágico que se estende por uma eternidade, ou observar a dança imperceptível de um beija-flor, suspenso no ar, em sua perfeição absoluta. E as pessoas ao seu redor, congeladas em seus movimentos, revelando a beleza e a complexidade de cada gesto, cada expressão, em um transe mudo. Este livro é um convite para você explorar essa realidade fascinante. Prepare-se para questionar suas próprias percepções sobre o tempo, a eternidade e o potencial ilimitado da consciência. Junte-se a nós nesta jornada onde o impossível se torna uma nova forma de ver o universo. Os espíritos conseguem parar o tempo? Descubra a resposta, e muito mais, nesta obra que o levará para além dos limites do agora. Parte 1. A eternidade dentro de um segundo. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem se debatido com o conceito do tempo. Filosofias, religiões e, mais recentemente, a ciência, tentaram desvendar seus mistérios, sua natureza linear e, por vezes, sua aparente fluidez. Mas e se a percepção que temos do tempo for apenas uma camada da realidade? E se, para certas entidades, esse fluxo constante pudesse ser distendido, expandido, transformado em um domínio onde um único tique do relógio terrestre se revelasse uma vastidão incalculável? É nesse limiar, entre o mensurável e o infinito, que reside um dos dons mais extraordinários do universo espiritual: a capacidade de transcender o instante. Não se trata de uma interrupção brusca, de um hiato no tecido cósmico, como se o relógio do universo parasse abruptamente. Longe disso. O tempo, em sua essência imutável, continua seu curso ininterrupto, trilhões de suas menores frações ainda sendo contadas. A verdadeira proeza, o milagre que se desenrola, é a habilidade de se interpor, de se inserir entre um tique e o próximo, e ali, nesse espaço infinitesimalmente pequeno para a percepção comum, expandir o agora até que ele se torne uma eternidade particular. É como se um espírito, dotado de um grau de evolução extraordinário, um mestre ascensionado, um mentor espiritual, ou mesmo um ser humano encarnado que alcançou um nível de consciência e pureza incomuns, pudesse criar um bolsão temporal dentro de um único segundo terrestre. Para o mundo ao redor, um segundo se esvaiu. Para o espírito que habita essa fenda, horas, dias, anos, talvez até mesmo milênios podem ter transcorrido. Nesse estado de suspensão aparente, tudo ao redor parece entrar em um transe. O beija-flor que pairava em busca de néctar subitamente se congela no ar, suas asas vibrando em um ritmo indetectável para o observador comum, mas para o espírito, seu movimento se revela em uma dança lenta, cada pluma, cada gota de orvalho em suas minúsculas patas, visível em detalhes assombrosos. A folha que se desprendia da árvore fica suspensa a meio caminho do solo, suas nervuras intrincadas e a paleta de cores outonais se revelando em uma magnificência que levaria uma vida inteira para ser apreciada no fluxo normal do tempo. As águas de um rio que antes corriam impetuosas agora se apresentam como uma fotografia em movimento, cada ondulação, cada reflexo do sol, uma obra de arte a ser contemplada sem pressa. Essa capacidade não é um truque de ilusionismo, mas uma manifestação de uma profunda compreensão e maestria sobre as leis que governam a existência. É a dança da consciência elevada com a própria teia do universo, onde a percepção se torna maleável e o instante se curva à vontade de um ser que transcendeu as limitações da matéria e da linearidade. Eles não quebram o tempo, eles o desdobram,
revelando as infinitas camadas que se escondem em cada fragmento do agora. É a eternidade contida em um piscar de olhos, uma prova eloquente de que a realidade é muito mais vasta e surpreendente do que nossos sentidos físicos podem apreender. Questões filosóficas e religiosas sobre o tempo e a eternidade. A ideia de que o tempo pode ser percebido ou vivenciado de maneiras diferentes da nossa linearidade cotidiana não é nova e permeia diversas tradições filosóficas e religiosas ao longo da história. Essas concepções, embora nem sempre abordem a ideia literal de parar o tempo da forma como a exploramos, tocam na maleabilidade da experiência temporal e na existência de dimensões atemporais ou eternas acessíveis à consciência. Uma das questões mais profundas e recorrentes surge no platonismo e nas filosofias neoplatônicas, que distinguem entre o mundo sensível, onde o tempo é uma sucessão de instantes, e o mundo das formas ou ideias, um reino de eternidade atemporal. Para Platão, o tempo é uma imagem móvel da eternidade, uma tentativa imperfeita do mundo material de imitar a perfeição imutável do mundo das ideias. Plotino, um dos grandes neoplatônicos, aprofundou essa ideia, sugerindo que a alma, ao se elevar em contemplação, pode ascender a um estado onde transcende a temporalidade e se une ao um princípio divino e eterno. Nesse sentido, a capacidade de entrar em um instante e expandi-lo pode ser vista como uma forma de o espírito acessar uma dimensão mais próxima dessa eternidade platônica, onde a sucessão de eventos perde sua tirania e a plenitude do ser é experimentada em sua totalidade. Não é a interrupção do tempo, mas a percepção em um nível de consciência que está além das amarras da temporalidade linear, uma imersão na natureza atemporal do ser. Outra questão relevante encontra-se nas tradições místicas orientais, como o budismo e o hinduísmo. Nessas filosofias, o tempo, conhecido como Kala, é frequentemente visto como uma ilusão, Maya, ou uma construção da mente, e a verdadeira realidade é atemporal e eterna, muitas vezes referida como nirvana ou moksha. A prática da meditação, por exemplo, visa transcender a mente dualista e as concepções lineares de tempo, levando o praticante a um estado de agora profundo e expandido. Nesse estado, a mente não está mais presa ao passado ou ao futuro, mas reside plenamente no presente, onde a plenitude da existência se revela. Embora não se fale em parar o tempo fisicamente, a experiência de um monge em profunda meditação pode ser comparada a entrar em um instante e expandi-lo infinitamente. Para o observador externo, segundos ou minutos podem ter passado, mas para o meditante, a experiência de tempo é radicalmente diferente, podendo abranger insights e percepções que normalmente levariam anos para serem absorvidos. O espírito que consegue expandir um segundo estaria, de certa forma, em um estado de meditação cósmica, acessando a natureza atemporal da realidade. Finalmente, a teologia cristã também aborda a questão da eternidade em contraste com o tempo. Deus é frequentemente descrito como atemporal, existindo fora das categorias de passado, presente e futuro. Santo Agostinho, em suas Confissões, reflete profundamente sobre a natureza do tempo, questionando sua existência intrínseca e argumentando que o tempo é uma extensão da alma, uma criação da mente humana que percebe a sucessão de eventos. Para Agostinho, somente em Deus há eternidade plena, e o tempo é uma dimensão da criação que se move em direção a essa eternidade. A ideia de que um espírito evoluído possa expandir um segundo, vivenciando nele uma eternidade, ressoa com essa concepção agostiniana. Esses espíritos, ao se aproximarem da natureza divina e atemporal, conseguem operar dentro de uma realidade onde o tempo linear se torna maleável, permitindo-lhes uma comunhão mais íntima com a plenitude do agora divino, um vislumbre da eternidade que transcende as limitações da existência temporal. Não é uma manipulação de Deus, mas uma manifestação da graça e da evolução espiritual que permite a um ser participar de uma percepção mais elevada da realidade divina. Relatos que corroboram a experiência do tempo expandido. Apesar da natureza extraordinária da capacidade de expandir o tempo, existem relatos e anedotas, tanto no plano espiritual quanto em experiências humanas, que, embora não idênticos, oferecem um vislumbre de como essa realidade poderia se manifestar, corroborando a ideia central de que a percepção do tempo é relativa e que a consciência, em seu ápice, pode transcender suas amarras convencionais. Relato 1. O sonho de Éter. Éter era um espírito antigo, um mestre da contemplação que,
em sua última encarnação, fora um humilde jardineiro. Após sua desencarnação, sua evolução continuou, e ele alcançou um grau de ascensão que lhe permitia, em certas ocasiões, adentrar no que ele chamava de os bolsões do tempo. Uma tarde, enquanto observava uma criança terrestre brincar com um peão em um parque, Éter sentiu um impulso de aprofundar-se naquele instante. O peão girava em alta velocidade, criando um borrão de cores, e a risada da criança ecoava alegremente. Éter então, com um ato de vontade e foco de sua consciência, deslizou para dentro daquele exato momento em que o peão parecia congelado no ápice de seu giro. Para o mundo físico, apenas um segundo havia transcorrido desde que o peão fora lançado e quando ele começou a desacelerar. Para Éter, contudo, ali dentro, a experiência foi de uma duração incalculável. Ele viu, em detalhes microscópicos, cada fibra da madeira do peão, as nuances da tinta, a forma como o ar se dividia em torno de sua superfície, criando minúsculos redemoinhos invisíveis. Ele observou a criança em uma câmera lenta infinita, cada piscada dos olhos, cada movimento dos músculos do rosto ao rir, as partículas de poeira dançando na luz do sol, tudo em um esplendor de detalhes que seria impossível de apreender no fluxo normal do tempo. Éter passou o que, para ele, foram dias, talvez semanas, imerso na contemplação daquele único giro do peão. Ele meditou sobre a física do movimento, sobre a alegria pura da criança, sobre a beleza efêmera do brinquedo. Ele percebeu a interconexão de todas as coisas naquele instante. A luz do sol vindo de um sistema estelar distante, o ar que sustentava o peão, a energia da criança. Ao emergir do bolsão temporal, o peão já havia parado de girar e a criança pegava-o do chão. Mas para Éter, ele havia vivenciado uma jornada de profundo aprendizado e admiração, uma eternidade contida em um segundo terreno, provando que a profundidade da existência não está na duração, mas na intensidade da percepção. Relato 2. O portal da borboleta de Lisandra. Lisandra era uma das mais antigas e sábias entre os espíritos guias, conhecida por sua profunda conexão com a natureza e seus mistérios. Ela narrava frequentemente uma experiência singular que a ajudou a compreender a verdadeira natureza do tempo. Certa vez, durante uma de suas incursões em planos mais densos para auxiliar um encarnado em profunda angústia, ela se viu diante de uma cena aparentemente simples. Uma borboleta, de asas azuis iridescentes, estava prestes a pousar em uma flor de lótus aberta. Para o encarnado, a borboleta apenas pousou. Para Lisandra, naquele instante preciso, ela decidiu entrar no momento. O que se seguiu foi uma revelação. O movimento da borboleta em direção à flor, que duraria milésimos de segundo no tempo linear, desdobrou-se para Lisandra em uma sequência de eventos de tirar o fôlego. Ela viu cada escama minúscula nas asas da borboleta, cada veio delicado, os padrões intrincados de cores que mudavam com a luz. Ela testemunhou o bater quase imperceptível das asas, percebendo o ritmo e a energia que o mantinham no ar. O movimento de pouso, para ela, tornou-se uma coreografia lenta e majestosa. As patinhas se estendendo, as antenas se movendo com precisão, o corpo delicado se ajustando perfeitamente à pétala da flor. Lisandra passou o que sentiu serem horas observando essa única interação. Ela viu a flor respirar em minúsculas pulsações, as pétalas se movendo em um ritmo quase imperceptível. Ela sentiu a fragrância do lótus se expandir no ar, suas moléculas se desprendendo e dançando em uma sinfonia invisível. Para Lisandra, cada aspecto daquele pouso se tornou um universo de detalhes e beleza, um testemunho da complexidade divina em cada ser. Ao sair do portal do tempo, a borboleta já estava pousada, sugando o néctar, mas a mente de Lisandra estava preenchida com uma sabedoria expandida sobre a interconectividade da vida e a eternidade contida em cada fragmento do tempo. Relato 3. O guardião do fio dourado. Há um antigo mito entre os espíritos mais antigos, aqueles que guardam os anais do cosmos, sobre um ser conhecido como o guardião do fio dourado. Este ser não é um espírito desencarnado no sentido comum, mas uma consciência primordial encarregada de manter o equilíbrio das dimensões. Disse que o guardião possui a capacidade inata de esticar e comprimir o tempo em pontos específicos, não para alterá-lo, mas para observá-lo em sua plenitude. Em um de seus momentos de observação,
o guardião escolheu um instante crucial na história da Terra. O momento em que um inventor humano, em um laboratório escuro, estava prestes a acender a primeira lâmpada elétrica. Para o mundo, foi um flash, um milésimo de segundo de transição da escuridão para a luz. Para o guardião, foi uma eternidade de estudo. Ele entrou naquele milésimo de segundo. Viu a eletricidade, em sua forma mais pura, correndo pelos fios, cada elétron como um universo em miniatura. Observou a resistência do filamento, sua estrutura atômica vibrando e liberando fótons em um espetáculo de luz invisível a olhos comuns. O guardião testemunhou o exato momento em que o filamento incandesceu, a transformação da energia elétrica em luz e calor. Ele sentiu a vibração da descoberta, a esperança e a curiosidade que impulsionaram o inventor. Cada pensamento do cientista, cada batimento de seu coração, cada partícula de ar em seu laboratório, tudo se desdobrou em um panorama de detalhes e informações. Para o guardião, foram séculos de análise e compreensão da física, da química, da psicologia humana e do impacto daquele único instante na trajetória da humanidade. Ele não interferiu, apenas observou. Ao emergir, a lâmpada já brilhava intensamente no laboratório, e o mundo continuava seu curso. Mas o guardião havia absorvido uma quantidade de conhecimento e sabedoria que transcenderia 1000 vidas humanas, provando que o tempo é um recipiente de infinitas possibilidades para aqueles que possuem a chave para abri-lo e adentrar em seus reinos mais profundos. Parte 2. O que o espírito faz dentro dessa eternidade. Quando um espírito ascensionado ou um ser encarnado de elevada consciência decide mergulhar no que chamamos de eternidade de um segundo, o mundo ao seu redor se transforma em um cenário de inércia poética. Não é um vácuo de movimento, mas uma desaceleração tão profunda que, para a percepção humana comum, tudo parece paralisado. No entanto, em um nível quântico, nas trilionésimas partes do tempo, o fluxo microscópico persiste, mantendo a coesão da realidade. Mas para o espírito que habita essa fenda temporal, a percepção é a de um transe mágico, onde cada detalhe se revela em sua plenitude, convidando a contemplação e a expansão da própria consciência. Nesse estar dentro de um tempo menor, onde um piscar de olhos externos se estende por dias, semanas ou até anos internos, o espírito é capaz de realizar todas as coisas que faria no transcorrer normal do tempo, mas com uma intensidade e profundidade inatingíveis para a maioria. É um domínio de observação pura, de imersão total na beleza e na complexidade do universo. Imagine o espírito, nesse estado de graça, diante de um pôr do sol. No fluxo habitual do tempo, a transição do dia para a noite é um espetáculo fugaz, durando poucos minutos. Mas dentro desse bolsão temporal expandido, o espírito pode se deleitar nessa sinfonia de cores e luzes por horas, talvez dias. Ele vê não apenas o disco solar se movendo lentamente no horizonte, mas cada matiz do laranja, do rosa, do violeta e do dourado se desdobrando, misturando-se em camadas etéreas no céu. Ele pode observar como a luz se difunde na atmosfera, como as nuvens, antes rápidas, agora se revelam em esculturas celestiais, cada contorno, cada sombra, uma obra de arte em câmera lenta. Os raios de sol, antes meros feixes luminosos, transformam-se em trilhas de partículas dançantes, visíveis em sua coreografia energética. A brisa que antes roçava o rosto agora se torna uma corrente sutil, cada folha de uma árvore próxima, imóvel em seu percurso normal, revela seus detalhes mais ínfimos, as veias, as pequenas ondulações da superfície, os reflexos do sol em sua textura. O som do vento, que seria um sussurro passageiro, alonga-se em uma melodia contínua, uma vibração que preenche o espaço. Nesse cenário paradisíaco, o espírito não apenas vê o pôr do sol, ele se funde com ele, absorvendo a energia de cada transição, a quietude daquele momento suspenso. Ele pode meditar sobre a efemeridade da beleza, sobre o ciclo da vida e da morte que o sol representa, sobre a grandiosidade da criação. A sensação é de uma paz indizível, de uma conexão profunda com o cosmos, onde o tempo perde seu significado limitante e se torna um portal para a contemplação infinita. O mesmo se aplica a outros cenários. Ele pode estar diante de uma praia deserta, suas ondas, que antes quebravam em um ritmo constante,
agora se aproximam da areia em um movimento quase imperceptível. O espírito consegue ver cada gota de água se desprendendo da crista da onda, a espuma se formando em rendas delicadas e complexas, os grãos de areia sendo moldados e remoldados pela força gentil do mar. Ele pode passar um dia inteiro observando o vai-vem de uma única onda, estudando suas nuances, a vida microscópica que ela arrasta, a dança da luz sobre sua superfície. Ou talvez ele escolha um jardim, uma paisagem fantástica que tenha cativado sua atenção. Ali, a beleza de um campo de lavanda se revela em sua magnitude. Ele pode ver cada pequena flor se abrindo, cada pétala se desdobrando em uma perfeição geométrica que levaria eras para ser percebida no tempo comum. Ele pode sentir a fragrância de cada flor se desprendendo lentamente no ar, molécula por molécula, uma experiência olfativa que se estende por um tempo inimaginável. As cores, antes vibrantes, agora brilham com uma intensidade que transcende o visível, revelando espectros de luz que apenas uma percepção expandida pode captar. Tudo é motivo de adoração e crescimento espiritual. A contemplação de um botão de rosas desabrochando se torna um evento de magnitude e magia indizíveis. No tempo linear, um botão se abre em poucas horas ou dias. Para o espírito, esse processo se estende por uma eternidade. Ele observa cada camada das pétalas se desdobrando com uma delicadeza e precisão milimétrica, revelando o centro oculto da flor. Ele vê as células se multiplicando, a seiva fluindo pelas hastes, a vida pulsando em cada fibra. Cada pétala adquire uma textura única, um veludo suave, um brilho perolado, uma cor que muda de tom à medida que se expõe ao ar e à luz. O espírito percebe a geometria sagrada da rosa, a espiral perfeita em que suas pétalas se organizam, uma manifestação da ordem divina no universo. Ele sente a fragrância se intensificar gradualmente, cada exalação da flor sendo um hálito de vida que se espalha lentamente pelo ar. É como se a rosa dançasse uma coreografia cósmica exclusiva para os seus olhos, revelando segredos de criação e beleza que transcendem a forma física. Cada desabrochar é um milagre contínuo, uma lição sobre paciência, perfeição e o poder silencioso da vida. Esse cenário mágico não é apenas um espetáculo visual, mas uma imersão profunda na essência da existência, onde o espírito se conecta com a alma da natureza e compreende a inteligência por trás de cada forma de vida. Ao redor do espírito, a cena é de uma paralisia quase perfeita, como se o mundo tivesse sido capturado por uma fotografia mágica e de altíssima resolução. O beija-flor que paira estável a seus olhos não está parado, mas movendo-se em um ritmo tão extraordinariamente lento que cada batida de suas asas, cada vibração muscular, é visível em seus mínimos detalhes. A borboleta imóvel, quase ao tocar a flor, não está inerte, mas em um processo de aproximação que se estende por um tempo infinito, permitindo ao espírito observar o pouso mais delicado e preciso imaginável. A folha que paira entre a árvore e o chão realiza sua queda em um balé que dura horas, revelando a resistência do ar e a força sutil da gravidade. As abelhas, pousadas ou quase pousando sobre o néctar, se movem em uma lentidão tão extrema que cada fibra de suas pernas, cada minúscula pelo de seu corpo, cada partícula de pólen que carregam, se tornam objeto de estudo e admiração. Todos os animais, os pássaros em voo, os insetos rastejando, os mamíferos em seus movimentos, são percebidos em um estado de quase imobilidade, suas ações revelando uma complexidade e uma graça que passam despercebidas na velocidade normal do tempo. E as pessoas? As pessoas, inertes em suas atividades diárias, congeladas em suas expressões e movimentos. O motorista no carro, com as mãos no volante, sua expressão facial capturada em um momento de concentração ou talvez de tédio. O ciclista em pleno movimento, o pé a meio caminho do pedal, os cabelos esvoaçando em uma brisa imperceptível. As pessoas dentro de suas casas, em suas rotinas domésticas, com suas expressões paralisadas pelo quase tempo, como se fossem estátuas vivas. A mãe estendendo a mão para o filho, a criança no meio de um salto, o operário com a ferramenta suspensa no ar. Crianças brincando, correndo, cada movimento, cada sorriso, cada lágrima, transformado em uma série de quadros estáticos, onde o espírito pode observar a pureza da emoção, a energia da juventude, a inocência em sua forma mais vulnerável.
O espírito pode observar a luz em seus olhos, a textura de suas roupas, a poeira que se levanta imperceptivelmente de seus pés. É uma visão da humanidade em seu estado mais cru, mais vulnerável, um convite à compaixão e à compreensão de suas jornadas. Nesse estado, o espírito, se assim o desejar, pode até movimentar-se, tocar, mas essa interação é tão sutil, tão imperceptível para os olhos do mundo externo, que raramente o faz. O foco principal é a contemplação, a absorção, o aprendizado. Cada detalhe do ambiente, cada ser, cada objeto, torna-se um livro aberto, uma fonte inesgotável de sabedoria. O objetivo não é a manipulação, mas a imersão. Cada experiência nesse tempo expandido é um passo adiante na evolução espiritual, um aprofundamento na compreensão das leis universais, da beleza que reside em cada partícula da criação. É a adoração em sua forma mais pura, um reconhecimento da divindade que permeia tudo, uma elevação da própria alma através da observação consciente e amorosa. Relatos da contemplação na eternidade do instante. As narrativas a seguir exploram as vivências de espíritos e de um ser encarnado que alcançaram a maestria sobre a percepção temporal, ilustrando a profundidade e a riqueza de suas experiências dentro dos instantes expandidos. Relato 1: O Mestre Sombra e a Queda da Gota. Mestre Elara, um dos mais antigos e respeitados entre os espíritos ascensionados, era conhecido por sua predileção pela observação dos fenômenos naturais em sua forma mais elementar. Em uma ocasião, Mestre Elara escolheu uma humilde folha de orvalho pendurada na ponta de uma folha de grama para sua próxima experiência temporal. No tempo linear, a gota d'água cintilava por um breve instante antes de ceder à gravidade e desaparecer no solo. Para o mundo, foi um mero piscar de olhos. Para Mestre Elara, no entanto, aquele momento se tornou uma vastidão de estudo e admiração. Ele deslizou para dentro do instante em que a gota estava prestes a se desprender. O que se seguiu foi uma eternidade de detalhes. Ele viu a tensão superficial da água em sua forma mais pura, as moléculas se agarrando umas às outras, desafiando a gravidade em uma luta silenciosa. A luz do sol, que normalmente refletiria na superfície em um flash, agora se decompunha em um arco-íris de microespectros, cada cor se revelando em sua intensidade única. Mestre Elara observou a minúscula curvatura da folha, a estrutura celular que a sustentava, as imperceptíveis vibrações que a faziam tremer. A gota começou seu percurso em uma lentidão assombrosa. Ele viu cada célula da grama se esticar ligeiramente sob o peso, cada raio de luz se refratar através da gota como uma lente prismática, revelando um universo em miniatura. As partículas de poeira suspensas no ar, antes invisíveis, agora dançavam em torno da gota, refletindo a luz em minúsculos pontos brilhantes. Mestre Elara passou o que sentiu serem anos contemplando a jornada daquela única gota. Ele meditou sobre a lei da gravidade em sua manifestação mais delicada, sobre a pureza da água, sobre a interconexão entre a vida da planta e a umidade do orvalho. Ele percebeu a vida microscópica na superfície da gota, seres minúsculos em sua existência efêmera, invisíveis para a percepção normal. O momento em que a gota finalmente se desprendeu e atingiu o solo foi para ele um evento cósmico, um som que reverberou em sua consciência como um trovão distante, embora para o mundo não houvesse som algum. Ao emergir do bolsão temporal, a grama já estava seca e o orvalho havia evaporado, mas a alma de Mestre Elara estava preenchida com uma profunda reverência pela simplicidade e complexidade da criação, e com uma compreensão expandida sobre a beleza contida até mesmo nos menores eventos da existência. Relato 2: A bailarina de cristal e a inspiração congelada. Aurora era uma alma artística, mesmo após sua desencarnação. Em vida, foi uma bailarina talentosa, sempre buscando a perfeição em cada movimento. No plano espiritual, ela descobriu que sua arte poderia transcender as limitações do corpo físico e do tempo. Um dia, enquanto observava uma jovem bailarina humana ensaiando em um estúdio, Aurora sentiu uma profunda conexão com a paixão e a dedicação da garota. A jovem ensaiava um grand jeté, o salto majestoso que exige força e graciosidade. No auge do salto, por uma fração de segundo, a bailarina parecia suspensa no ar, um momento de pura levitação. Aurora, inspirada,
decidiu entrar naquele instante. O tempo se alongou ao seu redor, e a bailarina se congelou no ápice de seu voo. Para Aurora, a cena se desdobrou em um balé de detalhes. Ela viu cada músculo da perna da bailarina se contraindo e relaxando em uma sequência perfeita, cada nervura do pé esticado, o tecido do tutu se esvoaçando em uma lentidão quase imperceptível. Ela observou a expressão no rosto da jovem, a concentração, a leve tensão, a beleza da determinação. Aurora passou o que sentiu serem dias contemplando a física do movimento, a anatomia humana em sua expressão mais sublime. Ela percebeu a energia que irradiava do corpo da bailarina, a força invisível que a impulsionava para o alto. A luz que entrava pela janela do estúdio, antes um mero brilho, agora se descompunha em partículas dançantes, cada uma delas iluminando a cena com um esplendor quase divino. Aurora podia ver o suor em minúsculas gotículas na testa da bailarina, o brilho em seus olhos, a respiração sutil de seu peito. Ela meditou sobre a disciplina, a paixão, a busca pela perfeição artística. Em sua mente, ela própria realizou o salto 1000 vezes, sentindo a mesma emoção, a mesma leveza, a mesma liberdade. Ao emergir do instante, a bailarina já havia aterrissado graciosamente, sem ter consciência da eternidade que havia compartilhado. Mas Aurora, por sua vez, estava infundida com uma nova compreensão da arte, da beleza do corpo humano e da atemporalidade da paixão, utilizando essa experiência para inspirar e guiar outros artistas em seus próprios caminhos. Relato 3. O andarilho da luz e o gesto de misericórdia. Lucas não era um espírito desencarnado, mas um homem encarnado que, através de anos de prática espiritual e altruísmo, havia atingido um grau de consciência tão elevado que, em momentos de profunda empatia, conseguia acessar essa capacidade de expandir o tempo. Ele não o fazia conscientemente, mas seu eu superior o guiava nesses momentos cruciais. Certa vez, Lucas estava em um hospital, visitando um amigo doente. Ao seu lado, uma enfermeira passava apressada, com uma bandeja cheia de medicamentos. De repente, a mão dela escorregou, e a bandeja pendeu precariamente, os frascos de vidro prestes a se espatifar no chão. O coração de Lucas deu um salto. No momento em que a bandeja começou a cair, o tempo ao seu redor, para ele, desacelerou drasticamente. O que se seguiu foi uma sucessão de imagens em câmera lentíssima. Ele viu a bandeja tombando, os frascos se desprendendo em um balé silencioso. Observou a expressão de desespero e surpresa no rosto da enfermeira, cada ruga, cada linha de preocupação se tornando visível. Lucas sentiu uma onda de compaixão. Com uma precisão que desafiava a física normal, ele estendeu a mão. Não era um movimento rápido, mas um gesto deliberado e suave, que para ele durou minutos, talvez mais. Seus dedos se estenderam lentamente em direção à bandeja, calculando a trajetória de cada frasco que caía. Ele conseguiu, um a um, com uma delicadeza quase imperceptível, empurrar os frascos de volta para a bandeja, estabilizando-a antes que tocassem o chão. Para a enfermeira e para qualquer outro observador, a bandeja apenas balançou um pouco e Lucas, com um movimento rápido e imperceptível, a segurou. Para Lucas, no entanto, foi um período de intensa concentração, um ato de serviço consciente, onde ele experimentou a plenitude do instante e a capacidade de sua própria consciência de moldar a realidade. Ao final, a enfermeira agradeceu, sem entender a profundidade do que havia ocorrido. Lucas sorriu, com o coração em paz, sabendo que, naquele segundo expandido, ele havia feito mais do que apenas evitar uma queda. Ele havia compreendido a beleza do serviço e a maleabilidade do tempo sob a égide da compaixão. Essa experiência reforçou sua fé na capacidade humana de transcender as próprias limitações e de tocar a eternidade em um gesto de amor. Parte final: o eco da eternidade no coração. Chegamos ao fim da nossa jornada por entre os véus do tempo, onde um segundo se desdobra em infinitas possibilidades e a eternidade se revela não como um ponto distante, mas como um presente contínuo. Ao longo destas páginas, exploramos a notável capacidade de espíritos evoluídos e de almas encarnadas de luz, de se interpor no instante, transformando um mero tique do relógio em um universo de contemplação, aprendizado e profunda conexão. Vimos como um pôr do sol pode ser vivenciado por dias,
uma rosa desabrochando em uma coreografia mágica que dura semanas, e como a vida, em sua aparente linearidade, se revela em camadas de beleza e complexidade inatingíveis para a percepção comum. Testemunhamos, através de relatos de quem navegou nessas fendas temporais, que o tempo não é uma corrente inquebrável, mas uma dimensão maleável para aqueles que alcançam um grau de maestria sobre a própria consciência. A ideia de que o tempo pode ser expandido, que a percepção pode ser moldada e que a consciência pode transcender as limitações físicas, ecoa em antigas filosofias e tradições místicas. É um convite a olhar para o nosso próprio agora com novos olhos, a buscar a profundidade em cada instante, a reconhecer a eternidade que já reside em nós. Talvez o maior ensinamento desta obra não seja apenas a capacidade dos espíritos de parar o tempo, mas a provocação de que, em nossa própria existência, temos a chave para enriquecer cada momento. Que possamos, inspirados por esses mestres temporais, aprender a extrair a máxima essência de cada segundo, transformando nossa vida em uma vasta e consciente eternidade. Que o eco dessa verdade ressoe em seu coração, convidando-o a viver cada agora com a plenitude que ele realmente merece.